Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é sobre o ônus probatório e a sua inversão. Vamos falar sobre a inversão do ônus probatório e a diferença da obrigação de provar com a obrigação de pagar, tá? Tem uma grande diferença aí, nós vamos tratar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, clica no sininho, comenta aqui embaixo a cidade que você está assistindo esse vídeo para a gente saber até onde estamos chegando, tá? E ajuda a gente aí porque o canal está indo bem devagar e a gente precisa levar a discussão da ciência pericial a todo canto do Brasil. Vamos evoluir essa área. Entra também no nosso grupo de WhatsApp Telegram, lá no fala.host/grupos, tá? Você entra no site fala.host/grupos, clica lá no WhatsApp, cai direto no nosso grupo e vai discutir com a gente, vai evoluir a área da perícia judicial, tá? Parcimônia, pessoal, lá tem muita gente inteligente, somos mais de 100 peritos cadastrados lá, e os ânimos às vezes ficam tensos, e se você não souber, se você não estiver preparado para aprender a discutir, aprender a se manifestar, a escutar o contraditório, lá não é o lugar para você, tá? Porque ali você vai receber respostas que você talvez não queira ouvir. Então você tem que estar preparado para estar num local onde os debates são acalorados e que os ânimos serão atacados, tá? Como assim os ânimos serão atacados? A pessoa vai te contradizer, tecnicamente. E aí você pode ficar bravo porque alguém está te contradizendo. E não é assim, a democracia é desse jeito, a discussão acadêmica é desse jeito. Se você não aprender, você não vai se dar bem nesse ramo, tá? Então entra lá no fala.host/grupos, se você tem nervos de aço, tá? E acesse o nosso WhatsApp e venha discutir com a gente. Voltando então aqui ao tema, ônus probatório, o próprio nome diz, é a obrigação de provar, tá? Como que funciona essa questão do ônus probatório? Quando você entra com um processo, geralmente a obrigação de provar é de quem entra, né? Quem alega, prova. Só que quando a prova está em posse do réu, ou quando objetivamente existe uma lei que obriga o réu a apresentar provas, você pede a inversão do ônus para o réu bancar não só as custas, mas bancar a obrigação de provar, tá? E nessa inversão do ônus, se a perícia estiver atrelada a essa obrigação de pagar, o réu também tem que pagar a perícia, porque como ele é obrigado a provar e a perícia é necessária para provar, então é ele que paga. Agora, se o autor pediu perícia e o réu pediu perícia, pode ser que o juiz entenda que a obrigação de provar é do réu, porém o autor pediu perícia. E pelo autor ter pedido perícia, o que acontece? Ele vai utilizar o CPC e dividir a perícia, né, os custos da perícia em dois, sendo autor pagando 50% e réu pagando 50%. Então aí fica complicado para o perito nesse caso. Então você, perito, tem que identificar essa questão e se existir essa possibilidade, você aumentar a sua perícia, porque pode ser que ela venha a cair pela quase metade do valor da sua proposta, tá? Vide o vídeo que eu postei ontem, se não me engano, que fala sobre um exemplo do Rafael que aconteceu exatamente isso. Ele apresentou uma proposta de 3 mil, o réu estava sob o palio da justiça, o autor estava sob o palio da justiça, o réu tinha pedido perícia, então era o réu que tinha que pagar. Só que no meio do caminho entrou uma manifestação do autor dizendo que era importante a perícia. O juiz entendeu, o réu entendeu que então o autor estava pedindo também perícia, foi lá e depositou num se colar colou 50%. O autor foi lá e não, a obrigação de pagar é do réu.
o réu voltou com uma manifestação, não, você pediu. Então o CPC fala que é metade, metade, pronto, acabou. Por que o réu fez isso? Lógico, para o réu vai ficar mais barato. Segundo, o perito vai ficar desgostoso, porque ele vai ter que, vai ter sua proposta de honorário reduzida em quase 50%, né? Então isso não é bom para o réu, entendeu? Isso não é bom para o réu, desculpa, é bom para o réu, mas não é bom para o autor. Exatamente, nem para o perito, né? Lógico, se o réu entendesse que a perícia fosse beneficiá-lo, ele não faria essa jogada se ele tivesse essa consciência, tá? Porque contrariar o perito não é uma boa, né? Pensando assim, que o perito fosse tomar as dores, né? Então, pensando como advogado, contrariar o perito não é uma boa, né? Apesar de que perito tem que ser imparcial, né? E eu sou bem claro, eu sou imparcial, tá? De verdade mesmo, não tem brincadeira. Se você me apresentar um fato que contradiz a minha teoria, não tem problema nenhum em reverter a minha situação, e já fiz isso algumas vezes, tá? Quando aparecem fatos novos, impossível de manter aquela conclusão anterior. Por quê? Porque o fato prova o contrário. Bom, pessoal, entenderam aí qual que é a diferença do ônus probatório e o ônus quitatório? O ônus de provar, a obrigação de provar e a obrigação de pagar, elas não são a mesma coisa, mas podem estar atreladas, tá? Grande abraço e até o próximo.